Olá amigos do Evidência Saúde, meu nome é Luiz Fernando, mais uma vez é um prazer imenso participar do Clube de Revista no nosso site. E o assunto que eu trago hoje foi um artigo que eu encontrei quando estava fazendo a busca de material para apresentar aqui no Clube de Revista e me chamou muito a atenção. É um artigo que aborda sobre o comprimento do telômero e a associação dessa variável com o envelhecimento e a capacidade funcional. Bom, nós sabemos que o telômero são estruturas formadas por proteínas e DNA que se encontram na extremidade do cromossomo. Ele tem como principal função manter a estabilidade estrutural do cromossomo. Só que cada vez que a célula se duplica, o telômero perde um pouquinho do seu comprimento. E como não existe um processo regenerativo, ao longo desse processo de divisão celular, a célula vai perdendo a sua capacidade de divisão. É por essa característica que o comprimento do telômero é usado então como um marcador de envelhecimento biológico. Ele diminui com o envelhecimento celular, ou seja, uma célula que já foi duplicada várias vezes apresenta um telômero menor do que uma célula nova. E ele está associado com várias doenças e com a mortalidade. Porém, apesar dessa importância biológica do comprimento do telômero, não se sabe exatamente quais são os fatores que influenciam no seu comprimento. Nesse sentido, se sabe que indivíduos que realizam um treinamento aeróbio com regularidade, que apresentam uma melhor capacidade funcional, apresentam uma função celular melhor do que indivíduos sedentários. Só que não se sabe se o treinamento físico pode influenciar o comprimento do telômero, principalmente em idosos. Bom, e esse foi o objetivo desse estudo. Ele foi um estudo relativamente simples, mas que levanta uma questão realmente muito curiosa. Então o objetivo foi verificar se o comprimento dos telômeros estão preservados em indivíduos fisicamente ativos e se estão positivamente correlacionados com a capacidade funcional. Os autores incluíram dois grupos, divididos em sedentários e ativos, e cada grupo tinham participantes jovens e idosos, os jovens servindo como um controle, enquanto que os idosos para confirmar a hipótese de que realmente a idade diminui o comprimento dos telômeros. Bom, para participar do grupo sedentário, os indivíduos não podiam realizar exercício mais de 2 vezes por semana, 30 minutos de duração em cada sessão. Foram 15 jovens e 15 idosos que participaram desse grupo. Já para o grupo ativo, os indivíduos tinham que realizar exercício aeróbio regularmente, mais de 5 dias por semana. Cada sessão tinha que ter a duração maior de 45 minutos e pelo menos pelos últimos 5 anos, ou seja, um trabalho bem crônico. Nesse grupo foram incluídos 10 jovens e 17 idosos. Foram mensuradas as variáveis comprimento do telômero de leucócitos, que é um marcador bastante utilizado para essa função, comprimento do telômero, claro, e o consumo máximo de oxigênio. Na tabela 1, na tabela de resultados, eu chamo a atenção de vocês para a homogeneidade na divisão entre o sexo nos grupos, a idade semelhante entre os jovens e os idosos de cada grupo, é claro, a diferença significativa entre o consumo de oxigênio do grupo exercitado comparado com o grupo sedentário, tanto nos idosos quanto nos jovens, e a diferença significativa também no percentual de gordura menor, claro, no grupo exercitado. E nessa tabela também se encontram outras diferenças esperadas, pela diferença entre os grupos idosos e jovens
e sedentários e exercitados. Nesse gráfico, nós podemos visualizar o tamanho do telômero em quilobases em cada um dos grupos avaliados. O único grupo que apresentou uma diferença significativa foi o grupo idoso sedentário. Ele apresentou essa diferença para menor, tanto em comparação com os grupos jovens, quanto com o grupo idoso exercitado. O grupo idoso exercitado, apesar de apresentar um valor menor aqui, ele não foi significativamente diferente dos grupos jovens, nem sedentário, nem ativo ou exercitado. Nesse segundo gráfico, nós temos aqui uma linha de correlação entre o tamanho do telômero e o VO2 máximo, que seria aqui o marcador da capacidade funcional. Na amostra geral, incluindo jovens, idosos, ativos e sedentários, foi encontrada uma correlação positiva com um R de 0,44 e um P menor que 0,01. Porém, essa diferença ou essa correlação só foi obtida pelos dados dos idosos. Os grupos jovens não apresentaram uma correlação entre tamanho do telômero e consumo de oxigênio. Por quê? Muito provavelmente porque indivíduos jovens não tinham uma modificação no comprimento do telômero. E essa manutenção do comprimento do telômero acaba influenciando diretamente na possibilidade de fazer alguma correlação. Ainda com relação às informações das correlações, a variação do comprimento do telômero na amostra geral foi justificada em 62% pela variável consumo de oxigênio. Quando analisados somente os idosos, o VO2 justifica 60% da variação do consumo da variação do comprimento do telômero, enquanto que a idade complementa essa variação, justificando 28% dessa variável. Bom, com esses dados, nós podemos então concluir que em idosos saudáveis, o comprimento dos telômeros é preservado nos que são ativos fisicamente e está relacionado com a capacidade funcional. Eu acho que cabem alguns comentários aqui acerca desse artigo. Primeiramente, eu destaco a originalidade e o interesse do tema. Eu particularmente fiquei muito curioso em saber um pouco mais sobre esse assunto. Contudo, esse é um estudo observacional, onde é possível fazer apenas associações entre as variáveis, e foi o que foi realmente realizado nesse estudo, né? Uma associação entre comprimento de telômero e capacidade funcional. Os estudos observacionais normalmente são levantadores de hipóteses, então nesse caso indicando que o treinamento físico ou a capacidade funcional ou ambos pode estar associado com uma preservação celular. E por fim, como é de praxe em estudos com exercício físico, há uma pequena limitação pela amostra relativamente pequena desse estudo, né? Talvez uma amostra maior possa apresentar algumas outras informações mais consistentes. E outra questão é que, talvez pela proposta do artigo ser um artigo um pouquinho mais curto, eu senti um pouco de falta de maiores explicações na discussão do artigo para realmente justificar os resultados encontrados. Talvez também seja uma limitação da literatura, que ainda é uma área que tem muito a crescer e com certeza muito a ser descoberto. Aproveitando a oportunidade, eu gostaria de convidar todas as pessoas que acessam o nosso site para o nosso primeiro curso presencial do Evidência Saúde,
vai ser sobre o aperfeiçoamento em suplementação de proteínas, ministrados pelos professores Daniel e Rafael, que são colegas aqui do Evidência Saúde. Será realizado em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, no sábado, dia 14 de maio, no IPA. Eu agradeço a todos pelo acesso ao nosso site e pela disponibilidade em visualizar o nosso vídeo. Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês e instigado o conhecimento, assim como esse artigo instigou o meu. Eu agradeço a todos pela atenção, então fico à disposição de vocês no fórum do Evidência Saúde para maiores comentários, e tenham todos uma ótima semana. Um forte abraço e até a próxima.